Programa Evidência. Oferecimento Bose Embalagens. Tudo para a sua festa você encontra aqui. Centro de Colatina e em São Silvano. Você já ouviu falar da Ordem Demolei? Pois bem, hoje nós vamos falar desse assunto, vamos entender um pouco mais sobre isso. Por isso, recebemos aqui em nosso estúdio o Vitor e o Julián. Sejam bem-vindos. Obrigado. Pois é, rapazes, vamos falar do assunto, então, que gera sempre, muitas perguntas, temos muitas dúvidas a respeito. Em Colatina existe o capítulo 145, não é? Da Ordem Demolei. Então, conta pra gente primeiro, o que é a Ordem Demolei. Bom, a gente gostaria de agradecer primeiramente a oportunidade de estar mostrando a toda a sociedade, sobre nossa ordem, como a gente participa. E a Ordem Demolei, ela surgiu no ano de 1919, na cidade de Kansas City, nos Estados Unidos, com a ideia de um maçom chamado Frank Sherman Land. E esse maçom, ele teve essa ideia de fundar essa Ordem Demolei por causa da guerra que estava acontecendo naquela época, que estavam ficando muitos jovens órfãos. Então ele tentou buscar uma alternativa, de tirar esses órfãos das ruas e dar a eles a oportunidade de ser melhores homens, melhores cidadãos. Então, por causa desse motivo, surgiu a Ordem Demolei, baseada também nas histórias dos Cavaleiros Templários, na época da Cruzada, no ano da Idade Medieval, e tem como patrono Jacques Demolay, que foi morto na fogueira no ano de 1314, e por isso a gente desenvolve essas atividades com base nos ensinamentos de Jacques Demolay, que foi a fidelidade e a honra a seus irmãos. Vitor, e o nome, no caso, é por causa dessa pessoa aí, que é a pessoa que começou tudo? Exatamente. Elisângela, a Ordem Demolei se chama Ordem Demolei porque, na época, em 1919, um clube de rapazes, até então somente um clube, eles não tinham um nome ainda, começaram a buscar alguma referência para batizar aquele clube. Eles encontraram, nas histórias de Jacques Demolay e seus companheiros, uma boa oportunidade de batizar aquele clube, aquele grupo de rapazes. Jacques Demolay foi morto defendendo seus companheiros. Ele deixou que sua vida fosse exposta para a defesa de seus amigos. E esse era um valor importante que eles consideravam naquela época. Então, Jacques Demolay é o patrono da ordem, deu o nome à ordem, e ela foi criada por 9 rapazes. Esses 9 rapazes gostaram dessa história, gostaram de ouvir essas histórias, e passaram a adotar esse nome, Demolei. Pois é, e o que a Ordem Demolei pode fazer por um jovem? Bom, é muito importante a gente ressaltar que a Ordem Demolei, ela não tem um caráter reparatório. A gente fala que é uma loja de acessórios. Então, assim, a gente não busca que um menino seja um garoto perfeito na sociedade. A gente está ali mesmo para instruir, para ajudá-lo a ser um rapaz melhor, tanto para sua família, tanto para o seu pai, para os seus pais, tanto para a sociedade que ele está inserido, escola, religião. Então, assim, a Ordem Demolei, ela proporciona ao jovem um caráter de liderança através das nossas 7 virtudes cardeais, que a gente vai estar falando depois para vocês. Falaremos sobre ela bem detalhadamente. Pode contar, então, para a gente como o jovem que quer ser Demolei, o que ele precisa fazer, quais os requisitos? Existe alguma exigência de uma determinada religião? Como isso funciona? Para ingressar na Ordem Demolei, é necessário que seja de sexo masculino, o jovem seja de sexo masculino, tenha entre 12 anos e 21, ou seja, 12 anos completos e 21 incompletos, e tenha uma religião, acredite em Deus. Somente isso. Esses são os requisitos para entrar. Não precisa, as pessoas perguntam muito isso, Elisângela, mas não precisa ser filho de maçom. Não é um requisito ser filho de maçom para entrar na Ordem Demolei. Pois é, e aí a pessoa que quer fazer parte, ela passa por algum tipo de análise, algum tipo de avaliação para ela fazer parte, para ela ser realmente Demolei? Bom, ela passa por um processo de sindicância, que nós chamamos. A gente faz uma visita para os pais, para a família, a gente está explicando como que funciona a Ordem Demolei mais detalhada, para a família ter até a confiança de deixar o rapaz com a gente nas reuniões, que acontece aqui em Colatina, na nossa cidade, todos nos sábados,
Então, assim, a gente passa por esse processo de sindicância para a gente estar conhecendo melhor também a família, como que eles são, porque ali também, na Ordem Demolei, a gente se denomina uma família. Então, a gente ali está compartilhando todos os momentos tristes, momentos felizes daquela família. Então, assim, a gente acaba aglobando também toda aquela parte ali familiar. E a gente está falando de Ordem Demolei e falando de maçonaria também ao mesmo tempo, né? Qual a relação que uma coisa tem com a outra? Ordem Demolei e maçonaria, na verdade, são coisas diferentes. Ordem Demolei é uma instituição, maçonaria é uma outra instituição. A relação entre elas é uma relação de patrocínio. A maçonaria, ela apoia e patrocina a Ordem Demolei. Tanto é que hoje, em Colatina e em tantos outros capítulos no Espírito Santo e no Brasil, é a maçonaria quem dá o suporte financeiro, local para a reunião, e apoio também de conselho, né? Dentro da Ordem Demolei existe um conselho de apoio, né? Maçons que servem somente para ajudar a Ordem Demolei. Essa é basicamente, em resumo, a relação entre as duas instituições. Elas são parceiras nesse sentido. E o nome, no caso 145, esse nome do capítulo, que é o nome, então, da Ordem Demolei de cada região, de cada cidade do país, é isso? Pelo que eu entendi. Na verdade, cada instituição Demolei tem um número ao invés de um nome. Tem um nome e um número, né? Isso se dá por causa da filiação dele, do caso institucional dele perante o Supremo Conselho da Ordem Demolei para a República Federativa do Brasil, que é a organização brasileira responsável por todos os capítulos Demolei existentes no país. Capítulo 145, o primeiro nome capítulo, ele se refere à cabeça, ao jovem que está ali na Ordem Demolei. Colatina, porque é da nossa região, da nossa cidade, né? Existem outros capítulos, capítulo de Vitória, capítulo de Linhares, né? Vários outros capítulos no nosso estado e no Brasil. E 145, como o Julian bem disse, é o número da filiação, né? Nós fomos o 145º capítulo a nascer no Brasil. E o que faz um Demolei? Quais são as atividades, né, desenvolvidas? É muito importante a gente frisar essa parte, porque é uma parte muito gostosa de ser um Demolei, de auxílio ao próximo. Às vezes a gente acaba esquecendo que o próximo do outro pode ser nós mesmos. Então é uma coisa muito interessante de ser Demolei, é a questão da filantropia, a questão das visitas a organizações como asilos, hospitais. Então a gente faz todo esse trabalho com a sociedade de estar levando um sorriso que às vezes muitas pessoas, por exemplo, no hospital não têm, que é um ambiente muito pesado. Então a gente está fazendo esse papel no hospital, levando uma lembrancinha, indo no asilo, tirando uma tarde de lazer com os vovôs. Então, assim, também as organizações como instituição que acolhem jovens, que acolhem crianças, né? A gente também está indo, temos aqui em Colatina também uma rede de parceria muito grande com alguns projetos que a gente participa. Então, assim, é uma coisa bem bacana, que é a questão da filantropia, atividades recreativas. Fazemos viagens, temos congressos, toda essa parte assim recreativa mesmo, a gente está disponibilizando para o Demolei para um modo de complementar, não ter somente aquela reunião ritualística que nós temos, mas também uma questão fora do capítulo, que nós chamamos, né? sim, a gente chama de questão extracapitular, ali fora, porque o papel do Demolei não é somente dentro da sala capitular, é também na sociedade, onde a gente pode estar mostrando as nossas virtudes para a sociedade, como que nós agimos lá dentro, como que nós baseamos nossos rituais. E quando a pessoa já está fazendo parte da Ordem Demolei, ela passa também por um processo de análise. Vocês estão sendo observados, vocês estão sendo analisados, né, pela conduta de vocês. Como funciona isso no dia a dia também? Dentro da Ordem Demolei, a gente tem incentivos para que o jovem exerça uma conduta de uma maneira adequada, uma conduta ética. Vamos colocar dessa forma. O Demolei precisa ter uma conduta ética adequada. Tá? Então, ele é instruído sobre qual tipo de conduta. Né? Na idade entre 12 a 21 anos, ser um bom Demolei significa que ele vai ser um bom filho, ser um bom estudante. É uma idade realmente crítica, né? Que as famílias Sim, é muito precisam importante. dessa ajuda, inclusive. Frequentar a sociedade de maneira correta. Um jovem que não dê, em outras palavras, trabalho à sociedade, mas que dê prazer a ela, né? Que dê
bons frutos. É isso que a gente quer, é isso que a gente orienta, e é por isso que a gente passa na Ordem Demolei. E é muito importante também, Lisângela, a gente frisar que a Ordem Demolei ela não está aqui para substituir a família, substituir a escola, a religião. Nós estamos somente aprimorando as virtudes que nós recebemos de berço, dos nossos pais, da nossa família, daquelas pessoas que desde pequenininho nos acompanham. Então, quando chega nessa fase da adolescência, né, a gente sabe que o mundo hoje está cheio de drogas, prostituição, a gente está com um mundo realmente bastante crítico. Complicado. Então, assim, para a família é muito importante ter um filho Demolei, porque a gente ali vai estar junto com os maçons, com pessoas mais velhas, assim, tá incentivando os meninos a seguir uma carreira firme, uma carreira positiva dentro da sociedade, no modo acadêmico que ele está. Ali o rapaz vai receber muitas oportunidades, inclusive até oportunidades empregatícias, oportunidades assim que vão levar ele a ser uma pessoa melhor no futuro, um líder. Como, por exemplo, Walt Disney, Bill Clinton, são exemplos de pessoas que foram Demoleis. Né? Então, assim, para você ver a magnitude, como que a Ordem Demolei ela é a maior organização juvenil para rapazes do mundo. Realmente, a gente percebe, né, que a cada pergunta que eu faço, né, uma nova dúvida surge. E vocês falaram aí sobre as virtudes, né, as 7 virtudes. Quais os pais que não querem filhos virtuosos, não é? Então, conta pra gente primeiro, quais são essas 7 virtudes? As 7 virtudes cardeais da Ordem Demolei que a gente chama são elas: amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. As 7 virtudes juntas é que nós incentivamos o Demolei a praticá-las para poder atingir os objetivos dentro da ordem. A gente acredita que com essas 7 virtudes o Demolei vai se sobressair diante dos desafios que o mundo impõe. Né? O William bem citou as dificuldades da nossa sociedade moderna, né? E elas são reais. Não, os pais, a gente observa, conversando com os pais, essa preocupação do filho ser bem encaminhado. E a gente acredita que essas são boas virtudes, são boas maneiras de se conduzir uma vida juvenil. Frisa de novo a 7. Amor filial, reverência pelas coisas sagradas, cortesia, companheirismo, fidelidade, pureza e patriotismo. Realmente, são virtudes assim muito importantes, não é? Agora a gente vai para um pequeno intervalo, mas já já o nosso bate-papo continua. Temos uma matéria também muito bacana, que foi inclusive gravada pela TV Sim, no momento de homenagem às mães. E já já você vai poder conferir tudo isso e muito mais. Não saia daí. O Centro de Formação de Condutores Guandu está há mais de 35 anos no mercado, com equipe qualificada à sua disposição. E vem mais uma vez agradecer a todos os colatinenses pela confiança nela depositada. Faça uma visita e conheça de perto toda a estrutura e serviços prestados. Centro de Formação de Condutores Guandu, Rua Santa Maria, número 21, no centro de Colatina. Ligue 3721-0312 ou 99818-0803.